Olá, esta edição do Nesp Notícias traz informações para você que está interessado no vestibular 2022 da Unesp. As inscrições já estão abertas. Pró-reitora de graduação convida os candidatos a conhecerem as oportunidades que a Unesp oferece nas 24 cidades do estado de São Paulo. E a gente fala também de saúde. Vamos entender os números da pandemia na cidade de Botucatu, um mês após a segunda etapa da vacinação em massa. Em Marília, centro especializado em reabilitação da Unesp desenvolve atendimento para pacientes com a síndrome pós-Covid. Unesp Notícias está no ar. A gente abre esta edição com o trabalho desenvolvido no Centro Especializado em Reabilitação da Unesp em Marília. Essa é uma das unidades de saúde da universidade que estão com o atendimento aberto à população desde o início do ano. Além de manter os serviços prestados seguindo todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus, no centro ainda há atendimentos específicos para pacientes com a síndrome pós-Covid. Eu estive lá para conhecer um pouco desse trabalho. Então acompanhe. O Centro Especializado em Reabilitação atende pacientes de Marília e região encaminhados pela CROSS, a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que cuida do gerenciamento do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Para cá, são encaminhados pacientes que precisam de atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Na área de fisioterapia respiratória, por exemplo, pacientes como a Lídia recebem acompanhamento de alunos e professores supervisores. A aposentada foi diagnosticada com asma há mais de 30 anos, mas recentemente passou a ter dificuldades com atividades simples do dia a dia. Para subir degrauzinhos, eu me sentia cansada. Aí eu tinha que parar, respirar forte, que não estava conseguindo. Ao chegar à unidade em janeiro deste ano, ela foi avaliada e desde então vem recebendo exercícios específicos. O João Pedro é o aluno de fisioterapia que acompanha a Lídia e associa a teoria aprendida em sala de aula aos atendimentos. Nos livros a gente vê mais a doença e o que fazer com a doença. Aqui a gente vê, ela tem asma e DPOC. Eu sei tratar asma e DPOC, mas e ela? Como é que ela se sente em relação a isso? Aí eu trato o que ela quer, o que ela precisa no momento. Isso é importante, porque a gente está tratando pessoas, né? E não doenças. Após 8 meses de acompanhamento, Lídia já sente a diferença. Estou me sentindo bem mesmo. Depende do movimento que eu faço, eu me canso, é claro. Mas agora, graças a Deus, não tem dado a falta de ar. São pacientes que, pela cronicidade da doença, eles têm períodos de melhora e períodos de piora, independente de estarem aqui com a gente. Então, quando eles chegam e estão bem, a ideia de fazer a fisioterapia, de fazer a reabilitação, é para que eles continuem com a doença estável. Quando eles chegam com a doença um pouco descompensada, então, de repente, muita secreção pulmonar, por exemplo, a gente também faz alguns tipos de terapia que é para ajudar esse paciente a não ficar com essa secreção, diminuindo, inclusive, o risco de pneumonia. Com o avanço da pandemia, em fevereiro deste ano, surgiu a necessidade de um outro tipo de atendimento aqui no centro, o de pacientes com a síndrome pós-Covid. Como a doença afeta diretamente os pulmões, pacientes que ficaram internados ou entubados passaram a registrar comprometimento respiratório e começaram a ser encaminhados para o centro. É o caso da Márcia, que ficou 25 dias no hospital, 8 deles entubada. Quando eu cheguei aqui, eu estava com os movimentos de perna e braço bem restringido. Eu tive que chegar de cadeira de rodas porque eu andava muito pouco, dava apenas poucos passos, não conseguia andar mais do que isso e eu tinha que ter alguém para me apoiar, porque sozinha eu não tinha equilíbrio para andar. Como ela, outros pacientes também chegaram ao centro com fadiga, perda de equilíbrio e queda da saturação de oxigênio no sangue após esforço físico.
Com base nesses sintomas, os alunos e os professores supervisores traçaram atendimentos específicos para cada paciente. Quando tem uma frequência respiratória muito alta, que é uma outra característica desses pacientes também, a gente vai fazendo um condicionamento físico com esses pacientes. Inicialmente, pode ser feito na bicicleta, com o paciente sentado, para não correr risco dele cair. Depois a gente pode passar por uma esteira ergométrica com um suporte de peso, com um cinto de segurança, para depois fazer caminhada ao ar livre, além dos exercícios um pouco mais específicos, por exemplo, como para ganho de força. Então, apesar de serem exercícios de uma maneira geral que servem para todos os pacientes, é claro que a carga da esteira, a carga da bicicleta, os exercícios com peso, eles são todos individualizados. De agosto para cá, quando iniciou esse acompanhamento, a Márcia vem melhorando dia a dia. Eu não sabia assim que ia ter um resultado tão rápido e tão bom. Com o tempo, foi pouco tempo, uns 15 dias, os meus movimentos já estavam voltando, eu já estava caminhando, já sem ajuda, os meus braços que eu não conseguia mexer muito, eles estavam bem restritos, eu já comecei a fazer algum serviço em casa, comecei a cuidar de mim mesma, porque antes eu não tinha condição, tinha que alguém me dar banho, alguém me trocar, então eu não tinha condição nem de pentear meu cabelo. E com esse tratamento, com essas fisioterapias, com esse tratamento aqui na respiratória, eu já estou me sentindo quase normal. Falta bem pouco para eu voltar os movimentos totalmente normais, mas eu já me sinto outra pessoa, já estou renovada. Situação parecida com a do Vanderlei. Ele, que é repórter cinematográfico na TV Unesp e sempre esteve acostumado a contar histórias por meio de imagens, hoje está diante da câmera para compartilhar a experiência que teve de recuperação da Covid. Após uma semana internado na Santa Casa de Marília, ele recebeu alta e foi encaminhado aqui para o centro. Quando você sai do hospital, você sai meio que perdido. Você não tem muita direção, tipo, e agora? Você começa a procurar, porque é tudo novo para todo mundo, inclusive para os médicos. Eu cheguei aqui totalmente debilitado, eu me movimentava pouco, já dava, a saturação já caía, a gente já dava uma brecada, e agora passado esse 1 mês e pouco aí, foi uma recuperação muito rápida. Tão rápida que surpreendeu a Rafaela, a estudante de fisioterapia que acompanhou a maior parte dos atendimentos do Vanderlei. Foi muito interessante o caso do Vanderlei e a evolução dele, pois foi muito rápida. Ele conseguiu executar todos os exercícios de forma correta, conseguindo melhorar também todo o condicionamento que a gente precisava. E isso é muito importante, já que eu estou no período de formação, para o futuro. A gente sabe que muitos casos de pós-Covid acontecem. Essa síndrome, ela afeta nem todo mundo que adquire o Covid, mas muitas das pessoas vão ter. E aí, nesse período, a gente consegue entender como vai ser esse tratamento depois da clínica, depois do estudo, do aprendizado. Como a gente pode prosseguir com cada caso que vai chegar nas nossas mãos. Não dá para ter dúvidas de que esse atendimento especializado é fundamental para os alunos e para a recuperação física dos pacientes. Mas o Vanderlei ainda destaca um outro ponto da vivência que teve aqui no centro. O atendimento que eu recebi aqui, ele foi determinante, não só no aspecto técnico, mas no aspecto emocional também. A humanização, esse convívio aqui faz bem para a gente também nesse processo de recuperação. O Covid, ele, para as pessoas que sobrevivem a ele, eu penso, pela minha experiência de vida, que ele dá uma zerada nas prioridades nossas da vida. Então, tipo assim, se eu tive essa oportunidade de estar vivo, de ter tido a oportunidade de estar numa instituição dessa, fazendo todo o meu tratamento e recuperando, e eu só desejo que, eu acho que a gente tem que agradecer e essa nova oportunidade em todos os aspectos, entendeu? Muitas pessoas querem ter um tratamento desse, uma fisioterapia dessa e não conseguem. Mesmo com esses resultados positivos do Vanderlei e da Márcia, o professor Marcos reforça que a prevenção contra a Covid-19 ainda é o melhor caminho.
Todo mundo, lá para fevereiro do ano passado, março, achava que ia ser algo passageiro, né? Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo um pouco mais a respeito da doença, mas eu ainda acho que a gente sabe muito pouco das sequelas que ela pode deixar. Apesar de não ser todas as pessoas que pegaram Covid que vão ter a síndrome pós-Covid, mas a gente não sabe quem vai desenvolver, né? Então, por causa disso, nós temos pessoas que têm problemas respiratórios, problemas como diminuição de massa muscular, com dificuldade de locomoção, pessoas que desenvolveram outras síndromes, como síndrome de Guillain-Barré, pessoas que têm relatado perda de memória, por exemplo. E hoje existe uma outra possibilidade, que é a síndrome pós-Covid a longo prazo. Tem pessoas com 1 ano após a cura da Covid que ainda continuam tendo os sintomas por causa da Covid. Então é uma doença que a gente ainda não sabe muito a respeito dela, por isso a prevenção sempre em primeiro lugar. É sempre bom lembrar que a prevenção ainda é a nossa melhor escolha neste momento. E depois do intervalo a gente continua a falar de uma dessas formas de prevenção, que é a vacina. Após o mês da segunda etapa de imunização em massa na cidade de Botucatu, vamos saber como estão os números da doença por lá. Então, continue ligado. No dia 8 de agosto, Botucatu realizou o dia D da segunda dose da vacinação em massa da população, dentro do estudo que testa a eficácia da vacina da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. A pesquisa, como já dissemos aqui no Nesp Notícias, é uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Prefeitura e a Unesp, entre outros integrantes. Um mês após a imunização agora completa de mais de 90% da população, como será que estão os números na cidade em relação a novos casos da doença, internações e mortes? Quem responde para a gente é o professor Antônio Luiz Caldas Júnior, que conversou com o repórter Júlio Penariol. O professor Antônio Luiz Caldas Júnior está de volta aqui com a gente no Nesp Notícias. Ele está aposentado da universidade após quase 40 anos de docência, mas mesmo assim vem estudando a situação da pandemia do novo coronavírus em Botucatu e região, desde o início dela. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço a esse novo convite e poder estar sempre prestando esclarecimentos à população aqui de toda a nossa região, do Brasil inteiro, né, que a TV Unesp alcança. Exatamente. Professor, para a gente começar, então, como que está a curva de novos casos de Covid confirmados em Botucatu neste último mês, né? Que é quando a gente completou aí 4 semanas após a aplicação da segunda dose do estudo com a vacina da Oxford AstraZeneca. Para quem não saiba, nós tivemos aqui a vacinação, a primeira dose, no dia 16 de maio, e agora, no dia 8 de agosto, a segunda dose. E nas duas ocasiões, as duas vacinas foram aplicadas no momento de ascenso de casos. Tanto na primeira dose, né, ascenso, depois tivemos uma queda vertiginosa, mas muito acentuada, né, e voltar a crescer os casos quando foi aplicada a segunda dose. Então, agora se repetiu o fenômeno. Então, objetivamente respondendo, nós tivemos, após a segunda dose, uma quinzena de ascenso, de aumento do número de casos, e agora, nesses últimos 15 dias, nós temos tido uma queda persistente também do número de casos, né, que tem evoluído, né, agora em torno de 20 casos, em média, por dia aqui no nosso município, o que pode ser considerado baixo, porque nós chegamos a atingir valores aí perto de 120, 130 de média diária de casos. Exatamente, o número, né, perto do que já foi, de fato, está em queda. Isso. E é um número importante da gente destacar. Uma queda muito acentuada mesmo. Em relação, professor, às internações e mortes, né, casos englobam os casos leves, graves, né, quem já está internado, enfim. Mas em relação a esses casos mais graves e as mortes, como que esses números se comportaram neste último mês? Nós sabemos que o principal efeito das vacinas é conter a transmissão de casos, mas ela é muito mais eficiente, digamos assim, é muito mais evidente. O benefício da vacina é quando falamos de casos graves e mortes. E aqui em Botucatu, nós temos tido no último mês
uma persistência, né? Uma persistência de um número de internações aí. No início de agosto, exatamente no dia que foi feita a vacinação, nós tínhamos 12 pessoas internadas. Hoje temos 20. Então, nas internações, não houve esta queda como houve nos casos. 18 casos, vem subindo, na verdade, vem subindo um pouquinho nesses últimos dias, correspondendo àquela subida de casos que eu falei. Por quê? Na Covid, há uma distância temporal entre o caso, a internação e o óbito, porque é uma doença, embora seja uma doença aguda, a pessoa adquire e ela leva aí 10, 15 dias, 20 dias, às vezes até um pouco mais, para ter um agravamento. Em geral, em torno de 10, 12 dias da doença é que a coisa piora. E essa pessoa vai ser internada e permanecer internada. Então, eu acredito que esse número alto, digamos assim, de casos que nós estamos tendo agora, que é muito menor do que lá no mês de junho, muito menor. Mas esse ascenso se deve a essa diferença temporal. Acredito que caia nos próximos dias também. E o mesmo se passando com as mortes. Entre o caso iniciar e o óbito, decorre aí 30, 40 dias. Nós tivemos uma queda muito importante de mortes, né? Aqui, nós chegamos a ter aqui, numa semana, mais de 20 mortes, e agora tivemos uma semana sem morte nenhuma, e estamos aí 1, 2, 3 mortes por semana, que é um número relativamente baixo. O ideal era que não tivesse nenhuma, né? Com certeza, professor. E se a gente olhar, professor, lá um pouco mais para trás, lá para 2020, talvez no fim do ano ali, novembro, quando eu acho que a situação era comemorada ainda, né, ainda sem a vacina, mas que a doença parecia ali arrefecer um pouco, lá em novembro. Como que, comparando a situação de hoje com o fim do ano passado, que paralelo que dá para a gente traçar? Essa pergunta é muito importante e serve não apenas para Botucatu, que passou por esse processo de vacinação de massa, mas para os demais municípios. Como o ano de 2021 foi muito sério do ponto de vista de casos, internações e óbitos no Brasil, e aqui em Botucatu também, com esta queda de casos, aqui bastante acentuada em função da vacinação em massa, mas nos outros municípios, no Brasil inteiro, vem caindo o número de casos. E muita gente se animando. Opa, está acabando. Não. Calma lá. Então, fazer essa comparação importantíssima que você mencionou, se compararmos com outubro, por exemplo, nós estamos ainda com 4, 5 vezes mais número de pessoas internadas do que em outubro e novembro do ano passado. O mesmo também em relação aos casos. Eu falei que nós temos tido aí 16, 18 casos diários, chegamos a ter em outubro 3, 4 casos, né? Tivemos até dias sem nenhum caso, né, pouquíssimas internações. Então, ainda é uma situação que exige cuidado. Se comparada a 2020, nós estamos hoje em Botucatu, felizmente, graças a Deus, numa posição muito boa, mas nós estamos nos patamares dos piores momentos de 2020, para a gente ter uma ideia, que é um ano, 2020, muito marcante. Tudo bem? Então, nós estamos na descendente, mas ainda com um número expressivo de casos, se comparado a 2020. E isso se aplica ao Brasil em geral. Na maior parte dos municípios, mesmo aqueles que hoje já estão mais respirando aliviados, se eles olharem 2020, eles vão ver que eles estão tendo mais casos, internações e óbitos do que no ano passado. Lá no ano passado, imagino, professor, que os efeitos desses números mais baixos no fim do ano eram por causa do fechamento mesmo do comércio, das pessoas com restrição maior de movimentação, é isso? E agora é por causa da vacinação? Sim, no ano de 2020 foi feito esse trabalho, né, de contenção de circulação e aglomeração de pessoas, e nós tivemos uma melhora lenta no caso brasileiro, porque também esse processo não foi levado muito a sério, né? Em países da Europa, principalmente, nós tivemos um grande pico e uma queda violenta. Aqui no Brasil, essa queda nunca foi assim, ela estava vindo devagarzinho quando nós fomos tomados pela segunda onda, né? Mas vinha caindo graças a essas medidas que devem continuar sendo aplicadas. Esse é o segredo. Nós temos que ajudar a vacina. A ciência nos ajudou com a vacina. A vacina está nos ajudando o esforço de milhares de cientistas, de pessoas no mundo inteiro. Nós temos que ajudar essas pessoas que estão lutando por nós, colaborando como uso de máscaras, distanciamento, tudo isso se aplica. Porque, embora as vacinas reduzam a ocorrência da doença, ela não deixa de acontecer.
E a letalidade da Covid, ela é alta. Então, mesmo que o número de casos esteja bem menor, nós não podemos correr risco de perder vidas, de ter sequelas, de ter pessoas afastadas do trabalho. Isso é muito importante. Não está morrendo mais ninguém. Puxa, é bacana. Só que é o seguinte, quando numa sala de aula um aluno tem Covid, a classe inteira fica em observação. Quando num escritório um funcionário tem Covid, então os casos de Covid têm uma grande repercussão na vida, no cotidiano das pessoas. Não precisa fechar nada, a doença por si já causa esse fechamento pontual que nós estamos vendo pipocar entre estudantes e empresas, tudo bem? Então nós temos que continuar vigilantes, colaborando com a vacina no combate a essa doença. E a gente tem que lembrar, professor, que tem um fator aí que é a variante Delta, né? Botucatu já confirmou casos, aqui em Bauru também, em várias cidades, acho que a maioria das cidades do Brasil hoje, se não identificaram, é porque talvez não fizeram mapeamento, enfim. Mas o que essa variante Delta traz de preocupação para esses números que estão em queda? Pode ser que mesmo com a vacinação, com as pessoas seguindo aí um pouco mais rígido algumas restrições, pode ser que a variação Delta faça esses números, pelo menos de casos, não de internações ou mortes, mas de casos que eles cresçam? Sem dúvida, isso aconteceu já no continente europeu, nos Estados Unidos, em outros continentes. A variante Delta, ela tem uma transmissibilidade muito maior. A carga viral que está ali na árvore respiratória da pessoa é muito maior, então transmite muito mais. Então, embora caindo, um caso significa uma grande capacidade de transmissão dessa variante. E o Brasil tem um problema em particular, porque, embora as vacinas que nós usamos aqui ofereçam uma proteção boa em relação à variante Delta, praticamente igual às outras variantes, quando foi aplicada apenas uma dose, essa eficácia da vacina cai. Não é o caso de Botucatu, que está aí com uma vacinação altíssima de segunda dose, aí perto de 80% da população. Mas para o resto do Brasil, nós estamos ainda muito atrasados na segunda dose, e a variante Delta pode pesar nesse aspecto. E outras variantes. As variantes vão aparecendo quando a doença, me permite usar uma expressão, está sendo tratada de forma enrolada. À medida que o vírus vai circulando, vai permitindo que novas variantes apareçam. Como em tantos problemas na vida, se ele não é resolvido de uma vez, ele tem possibilidade de subsistir e de apresentar essas variantes, no caso da Covid, que tem causado tanta apreensão entre nós. Professor, e para a gente caminhar para o final, você até citou aí a questão de uma sala de aula, quando um aluno pega, todo mundo tem que ficar em observação, enfim, a doença ainda preocupa nesse sentido, e a gente sabe que com essa vacinação, principalmente em Botucatu, a segunda dose já atingindo bastante pessoas, um número grande, a situação dos jovens, ela preocupa de alguma maneira, porque a gente sabe que os jovens já tendem a não seguir tanto a questão da máscara, do álcool em gel, e agora, mais vacinados, a tendência é que eles saiam cada vez mais, já estão frequentando escolas, universidades também estão voltando aos poucos, e é inevitável que os encontros entre eles aumentem também. É uma preocupação essa questão do público jovem? Com certeza é uma preocupação, até porque os jovens, eles apresentam poucas formas graves e poucas mortes, raríssimas. Aqui em Botucatu tivemos apenas um óbito abaixo de 300 óbitos nós tivemos, um apenas abaixo de 20 anos e com uma pessoa com uma comorbidade grave. Então, isso dá. O jovem diz, eu não vou adoecer, ele não vai adoecer, mas ele transmite a doença. Ele vai levar a outras pessoas. E há uma somatória disso que você levantou, que é muito importante, com o fato de que a variante Delta tem uma manifestação clínica mais inespecífica. Eu acredito que esse número de casos que nós estamos apontando aqui e no resto do Brasil, está caindo tanto aqui no Brasil, sim, porque as pessoas acabam confundindo isso com resfriado comum. Ela é mais difícil de diagnosticar porque a sintomatologia é mais discreta. Então, e junta com a questão da juventude, que não há dúvida, está começando a ser vacinada, a juventude tem um papel importante aí, porque ela pode transmitir, embora tenha pouco risco, digamos assim, de adquirir
as formas graves. Isso, de uma certa forma, estimula um afrouxamento de condutas e há um erro grave, né, de pessoas, né? Nós tivemos ontem manifestações pelo país inteiro, não vou entrar nesse detalhe, mas muita gente sem máscara e nos comentários na internet, falando dessa ou daquela autoridade, pessoas sem máscara, isso virou debate nacional, algumas pessoas dizendo, mas ele já foi vacinado, ela já foi vacinada. Obviamente não estava falando com o presidente da República, porque ele fez questão de dizer que ele não vai tomar vacina. Mas nós tivemos outras autoridades que foram objeto de comentários e a desculpa, entre aspas, que deram às pessoas, ele já foi vacinado. Isso é uma besteira sem tamanho, porque em nenhum lugar o fato de estar vacinado autoriza que sejam abandonadas as medidas de prevenção. O que aconteceu é que alguns países que vacinaram muito tiveram uma queda muito importante dos números de casos, praticamente os casos apareceram, e aí as pessoas foram autorizadas a não usar a máscara. Não por causa da vacina, mas sim pela situação epidemiológica que o Brasil ainda não alcançou. Então, embora vacinadas, as pessoas têm que continuar praticando as medidas de prevenção com rigor. Legal, professor. Recado dado, mais uma vez, em nome da TV Unesp, agradeço demais a sua participação aqui. As suas informações são de extrema relevância para toda a comunidade unespiana e para todo mundo que acompanha a gente. Eu que agradeço e estarei sempre aqui à disposição da nossa querida Unesp, eu sou aposentado, e de toda a população brasileira e da nossa região em especial. Muito obrigado. A gente faz mais uma pausa rápida, mas não saia daí que na volta ainda tem informações sobre o vestibular da Unesp e a nossa agenda de eventos. Nosso assunto agora são as manifestações a favor e contrárias ao presidente Jair Bolsonaro, convocadas no último dia 7 de setembro. Nós convidamos a professora Maria Tereza Kirbaui, do campus da Unesp em Araraquara, para uma reflexão sobre o atual cenário político brasileiro. Vamos acompanhar. Apesar de ter um número expressivo, tanto em São Paulo quanto em Brasília, não foi aquilo que o presidente esperava. Ele esperava 2 milhões na Paulista, 1 milhão em Brasília, não foi isso que aconteceu, mas, de qualquer forma, né, serviu para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele reforçasse o seu projeto de expansão dos poderes e de ações antidemocráticas, na realidade, né? Como que ele fez isso? Ele fez isso ao reforçar a questão do voto impresso auditável, né, que já foi, que não tem mais como voltar, já não foi aprovado no Congresso. Ele fez críticas ao Supremo Tribunal, né, e em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essas questões, né, e a forma praticamente mais violenta que o discurso dele assumiu em São Paulo, levou a uma reação que talvez não fosse esperada por ele, que é o retorno da discussão sobre o impeachment, que está há muito tempo parado na gaveta do presidente da Câmara, do Arthur Lira, né? Tem praticamente quase 130 processos, né, pedidos de impeachment na gaveta, e houve uma reação de vários partidos, né, o PSD do Kassab, o PSDB, o PDT, o PSL, o PMDB, o DEM. Então, alguns partidos já se manifestaram para tentar articular o andamento do pedido de impeachment, porque, assim, o que se tem que verificar, na realidade, é se ele pode ser encaminhado, se ele pode ser aceito. Depois de aceito, você tem todo um processo, né, que pode levar ao impeachment ou não. Então, esse primeiro passo
aparentemente está sendo, né, articulado pelos políticos e talvez inclusive por conta dessa questão, não só da questão do diálogo ou do discurso antidemocrático e do discurso de quebra da institucionalidade brasileira, mas porque a eleição de 2022 está batendo as portas, né? Está ali, daqui praticamente um ano. E esses deputados, senadores, eles vão ter, governadores também, né, terão que lidar com o eleitorado que não é a maioria do eleitorado que apoia o presidente Bolsonaro. O cálculo hoje, que é entre 15% e 20%, que talvez fosse suficiente para ele estar no primeiro turno, para ter uma votação no primeiro turno, caso se configure a oposição com Lula, isso é tudo muito incerto, né? Então, mas isso você tem uma parcela significativa do eleitorado que não votaria no Bolsonaro. E a avaliação hoje é que o discurso do Bolsonaro, que poderia capitalizar mais adeptos, né, pode ter tido um efeito contrário, porque nenhuma pauta daquilo que é a vida real da população brasileira, que é a inflação, que é a questão do preço do combustível, que é a questão do preço da água, da luz, um provável apagão, né, e a necessidade de você fazer o controle, além do aumento da eletricidade. Então, você tem o desemprego, que é altíssimo ainda, a inflação, que é alta. Então, não mudou nada, quer dizer, acabou o 7 de setembro, dia 8, a gente cai na vida real. Então, essas questões, eu acho que não levam, né, a população a apoiar ou a sentir que deveriam apoiar o presidente após o 7 de setembro. A reação, né, do Arthur Lira foi um discurso de pregar a harmonia entre os poderes, que sempre o Brasil resolveu as suas crises de forma harmônica, mas não disse exatamente o que ele pretende. Eu vi alguns comentários de que ele fez esse discurso no sentido de que o Bolsonaro entenderia, né, que a tal do botão, ele não falou no botão amarelo, mas que ele fala permanentemente, né, ou fala quando ele quer dar um recado para o Bolsonaro, e que se houvesse realmente uma pressão muito forte no Congresso, ele teria que abrir pelo menos um dos impeachments, né, dar andamento para um dos impeachments. O Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, ele fez um discurso forte, né, pela defesa da democracia e das instituições brasileiras, e ele disse que não teria sessão essa semana no Senado, né, o que tranca muitas pautas, né, que são de interesse do governo, que são de interesse da economia, e mais ainda, aquela medida provisória que o Bolsonaro assinou, não sei se é sexta ou sábado, sobre a questão dos fake news, o controle lá dos fake news, né? Então, porque o Bolsonaro estava tendo, né, no horizonte a ideia de que essa medida provisória ela poderia blindar os seus apoiadores nas redes sociais. E a Justiça, né, o presidente do Supremo, Luiz Fux, fez um discurso pela institucionalidade, disse que não ia permitir que a democracia sofresse um atentado, e que isso teria sempre a manifestação contrária do Supremo. Então, acho que é isso. Hoje não dá para prever o que vai acontecer, é uma situação bastante instável, né? Aparentemente, hoje, o Bolsonaro não falou nada, pelo menos eu não vi nada nos jornais, nem nas redes sociais. Então, tenho a impressão que teremos que aguardar um pouco ainda o desfecho, né, que pode até ser, segundo alguns comentaristas, de que o Bolsonaro vai cacifar cada vez mais o seu discurso radical, né, e que não vai parar, porque ele não tem, como o Kassab disse, ele não tem
como o Pará, né? Ele tem que dar satisfação para sua bolha de eleitores, ou o processo de impeachment vai começar a ser encaminhado e nós não sabemos de fato o que pode acontecer. E agora, atenção vestibulandos! As inscrições para o vestibular 2022 da Unesp já estão abertas. A pró-reitora de graduação da universidade, a professora Célia Giachetti, mandou um recado para os estudantes que querem fazer o ensino superior na instituição. Ela apresenta a Unesp e destaca o acolhimento que os alunos vindos da escola pública podem encontrar aqui. A Unesp é uma universidade pública e oferece vários cursos de graduação de excelência. Nós temos 34 unidades distribuídas em 24 municípios do estado de São Paulo. A Unesp oferece 136 cursos de graduação, com 186 diferentes opções de entrada, pois nós temos cursos que são oferecidos em mais de um campus e também nós temos cursos que são oferecidos em períodos diferentes, por exemplo, integral ou noturno. Nós temos também bacharelados e licenciaturas. Esses cursos que a Unesp oferece compõem um leque de 64 carreiras, sendo 17 carreiras na área de biológicas, 24 na área de exatas e 23 na área de humanidades. Atualmente, nós temos aproximadamente 40 mil alunos regularmente matriculados nesses diferentes cursos e também nas diferentes áreas. Ingressaram na Unesp neste ano de 2021 mais de 7.800 alunos. Um dado muito importante, nós gostaríamos que vocês entendessem o quanto a Unesp responde à função social dela. Nós temos, desses ingressantes, 51,68% egressos do ensino público, o que comprova, então, não só a função social da universidade, mas também o compromisso dela com os alunos que fizeram o ensino médio na escola pública. As inscrições para o vestibular da Unesp já estão abertas e seguem até o dia 7 de outubro, agora do ano de 2021. A inscrição ela é totalmente, exclusivamente pela internet, e as provas da primeira fase do vestibular será no dia 14 de novembro, a prova de conhecimentos gerais, os cursos da área de biológicas, e no dia 15 de novembro, nós teremos também a prova de conhecimentos gerais dos cursos da área de exatas e de humanidades, e também para os treineiros. A divulgação do resultado e da lista de convocados para a segunda fase, ela será no dia 6 de dezembro deste ano, e as informações mais detalhadas estão no site da VUNESP. Nós, da universidade, gostaríamos muito que as pessoas acreditassem que a ciência transforma. E a universidade talvez não tenha sido feito mesmo para todos, mas para todos aqueles que desejam participar de um ensino de qualidade, a Unesp estará aberta. A ciência, ela resolve problemas. A ciência responde questões importantíssimas, mundiais.
e você, aluno, que tem dúvidas em relação à entrada, também pode ter dúvida em relação à sua permanência na universidade. Este assunto faz parte das nossas discussões também na universidade. Com a pandemia e o ensino remoto, nós tivemos que reinventar algumas coisas que oferecíamos na universidade. Hoje temos editais de inclusão digital, estamos discutindo a modernização dos cursos, o oferecimento de laboratórios virtuais. Então, a inovação, ela faz parte do nosso dia a dia. E também temos discutido como é possível que o aluno, ao entrar na universidade, possa também ter o respeito que a universidade precisa ter com os seus discentes, e discutimos fortemente com a coordenadoria de permanência estudantil estratégias de oferecimento de bolsas, sejam elas algumas que envolvem pesquisas, outras que envolvem com a PROP e a Pró-Reitoria de Pesquisa, outras que envolvem a permanência do estudante. Vocês se sentirão respeitados pelas ações que a Unesp tem feito. Acreditem que a universidade pode ser e deve fazer parte da sua vida, se assim você pensa. Lembrando então, as inscrições do vestibular 2022 da Unesp seguem até o dia 7 de outubro no site da Vunesp. E se você quiser conhecer mais a fundo os cursos que a Unesp oferece na graduação, é só acessar o novo Guia de Profissões da Universidade. E olha, tem mais dicas de eventos e oportunidades da Unesp com a nossa estagiária de jornalismo, a Carolina Vinhali. É a nossa agenda semanal. Confira! Oi, Leire! Oi para você que nos assiste. Vamos então para mais uma agenda do Unesp Notícias. A nossa primeira dica é o 3º Simpósio de Atualizações e Terapêutica em Moléstias Infecciosas em Pets, que começa amanhã e vai até domingo. O evento é totalmente online, com transmissão pelo YouTube e organizado pelo Grupo de Estudos em Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp em Botucatu. Ao longo dos 3 dias, vão ser apresentadas várias palestras com profissionais e pós-graduandos da área. As inscrições podem ser feitas até amanhã, data de abertura do simpósio, e custam R$ 30. Os interessados em participar devem se inscrever pelo link que aparece na tela. Lá e também no Instagram do grupo organizador é possível conferir a programação completa com os horários e temas de cada palestra. Todos os participantes ganharão certificado e ainda concorrerão a prêmios que serão sorteados ao longo do evento. O NTAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial da Unesp em Bauru, está com várias atividades online para marcar o Setembro Amarelo, o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Uma delas é a live Reflexões sobre a Saúde Mental, a importância do cuidado e da prevenção, com a psicóloga Camila Guaranha. O evento é aberto a toda a comunidade e será na próxima segunda-feira, dia 13, às 7 da noite. Também a partir do dia 13, começam as oficinas de relaxamento. Serão 4 turmas, todas as segundas-feiras até o dia 4 de outubro, que vão receber dicas de respiração e meditação. A Isabela tem mais detalhes sobre a atuação do núcleo e os eventos programados. O NTAPS é sigla para Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial. Ele surgiu em Bauru e ele é dividido em 3 frentes: prevenção e promoção, acolhimento e assistência. Resumidamente, a prevenção e a promoção costumam promover ações para a comunidade universitária no quesito de cuidar da saúde mental e promover uma boa adaptação no contexto universitário. A frente de acolhimento, ela faz acolhimento psicossocial individual e gratuito para alguns integrantes da comunidade universitária. E a frente de assistência dá continuidade nesses atendimentos numa forma não individual, é feita em grupo.
A frente de acolhimento ela é composta por alunos do 4º e do 5º ano de psicologia e também por psicólogos formados, e a frente de assistência é somente por psicólogos formados. Durante todo o ano, o NTAPS promove eventos e discussões com a temática de saúde mental, e no mês de setembro não vai ser diferente. Nós teremos vários convidados para ministrarem oficinas, lives e vídeos sobre temáticas muito diferentes e também temáticas focadas em saúde mental. No dia 9, nós convidamos um representante do CVV de Bauru para estar contando um pouco sobre o treinamento do voluntariado para o CVV, que no caso é o Centro de Valorização de Vida. No dia 13, daremos início a uma oficina de Mindfulness, que é basicamente meditação e relaxamento. A psicóloga Natália é a psicóloga convidada para estar ministrando essa oficina, que vai estar acontecendo por turmas, e ela vai acontecer durante 4 segundas-feiras com essas 4 turmas. Também no dia 13, teremos uma live com um psicólogo convidado e nós estaremos conversando sobre estigmas do tratamento psicológico. Nós estaremos falando sobre a atenção que nós devemos dar ao tratamento psicológico, cuidados e prevenção. Fiquem atentos nas redes sociais do NTAPS, principalmente no Instagram. Obrigada pelas informações, Isabela! E para acessar o conteúdo da live e fazer inscrição para as oficinas, que serão ministradas pelo Google Meet, é só acessar o Instagram do Núcleo. E vem aí o 5º workshop sobre arborização urbana do Vale do Ribeira, organizado pela pós-graduação em paisagismo do campus da Unesp em Registro. O evento, totalmente gratuito e online, contará com lives apresentadas por grandes nomes da arborização urbana brasileira. Ele começa no dia 21, data em que se comemora o Dia da Árvore, e segue no dia 22. No total serão 6 lives, 3 em cada dia, sempre a partir das 4 horas da tarde, pelo canal do YouTube da TV Unesp. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link que aparece na tela. Os primeiros 500 inscritos terão direito a um certificado de participação. Então aproveite e garanta a sua vaga. Estas foram as dicas da nossa agenda. Mas você pode encontrar outras oportunidades da universidade no site unesp.br/acontece. Até a semana que vem! Esta edição fica por aqui, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá, acompanhe a TV Unesp também no nosso canal no YouTube. E lembre-se de se inscrever lá no canal para receber as novidades. A gente se vê. Tchau! Thank you.